Seguimos falando sobre essa nova rodada de tarifas de Donald Trump. Agora eu chamo a Marcela Caualti, economista-chefe da Lifetime Investimentos. Tudo bem, Marcela? Bem-vinda mais uma vez aqui no CNN Money. Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos. Gostaria muito de te ouvir, então, antes de mais nada, sobre a postura de Donald Trump. O que isso representa exatamente para os países? A gente está diante, então, de uma nova data, 1º de agosto, que é o prazo limite para todos os países, menos para a China, como a gente falava, que é um caso à parte, um caso especial. Donald Trump que hoje disse que não vai prorrogar essa data. Portanto, a gente acompanhou a possibilidade de mais de 90 dias de negociações. Agora a gente está diante de um período curto, só falta esse prazo, então, para realmente negociar ou não. Como é que você enxerga isso? Bom, a gente está novamente cercado de incertezas em relação às tarifas norte-americanas, né? Se, por um lado, o presidente americano estendeu o prazo ali até agosto, indicando que há possibilidade de negociação, por outro lado, ele endureceu tarifas em relação a alguns países e ameaçou aumentar as tarifas em relação aos integrantes dos BRICS. Então, o que a gente vê aí é um aumento da incerteza, o que faz com que a gente tenha muita dificuldade de enxergar ali qual vai ser o caminho tomado daqui para frente. É claro que é interessante para todos os países chegarem a algum tipo de consenso e chegarem a algum patamar ali, vamos dizer, no meio do caminho, em que as tarifas não sejam tão altas quanto as propostas por Donald Trump, mas a gente não sabe ainda como isso vai acontecer. E o principal impacto desse aumento de incerteza é que o comércio mundial ele acaba ficando travado, né? É muito difícil para os empresários, enfim, para os donos de grandes empresas fazerem importação ou programarem o seu segundo semestre sem saber qual vai ser a tarifa que vai ser colocada, sem saber de que forma que eles vão conseguir comprar insumos daqui para frente. Então, o que a gente deve ter ali um prolongamento do comércio mundial mais fraco, entrando já, portanto, nesse segundo semestre, justamente por conta do aumento de incerteza, da dificuldade de fazer conta, né, dos empresários de enxergarem o que vai ser daqui para frente, de que forma que eles vão comprar os insumos. Isso acaba sendo muito ruim, principalmente para os Estados Unidos. O consumidor americano deve ser o que vai pagar essa conta principalmente, mas também com rescaldos para o restante do mundo. Pois é, e eu aproveito para te perguntar também, diante desse cenário, a gente teve fala de Donald Trump no dia de hoje, importante, em que ele diz que em breve os países do BRICS vão ser taxados com uma tarifa adicional de 10%. A gente está diante de um cenário em que o Brasil, por exemplo, hoje é taxado em 10%, vai aumentar então mais 10% nesse caso, chegando a 20%. Especificamente o Brasil, e aí cada caso é um caso à parte, enfim. Lembrando que tem a China também, que certamente deve entrar também nesse cenário e ter mais 10% incluído aí, porque eles são do BRICS. Eu queria te ouvir, Marcela, diante desse cenário também, como é que você enxerga essa movimentação de Donald Trump, agora mirando o BRICS? E Donald Trump cita especificamente essa questão de um movimento anti-americano. Segundo ele, então, por parte do BRICS, esse seria o principal argumento para Donald Trump estar taxando, então, os países que negociam com o BRICS, mas principalmente os países que pertencem, que fazem parte do BRICS. Queria te ouvir. O que a gente tem visto até agora é que o Brasil estava fora do radar, né? Ele tinha sido taxado, mas com aquelas tarifas mínimas de 10%, e o presidente americano estava ali focado em aumentar tarifas, principalmente com os países da Ásia, e aí eu destaco a China, e também com o Canadá e México, que são países que fazem fronteira com os Estados Unidos e que, portanto, tem uma corrente de comércio bastante importante. O Brasil estava ali, parece alijado de todo, né, do pior, né, do ataque pior do presidente americano. Se de fato acontecer dessas tarifas em relação aos BRICS serem dobradas, né, de 10% para 20%, isso pode ter um impacto bastante relevante entre o comércio brasileiro e os dos Estados Unidos, né, entre o comércio entre Brasil e Estados Unidos. Afinal de contas, é aí que as tarifas vão ser cobradas. Mas o Brasil, nesse contexto, tem uma possibilidade de ocupar um vácuo importante que fica quando Estados Unidos e China se distanciam geopoliticamente, né? O Brasil ele é muito forte em exportações de commodities. Ainda que não seja trivial, uma fábrica pode ser mudada de um país para outro.
Agora, commodities, né, agricultura, commodity, indústria extrativista, enfim, ela não pode, não é tão fácil trocar de produtor, né? Não dá para você mudar o solo de lugar, não dá para você mudar esse tipo de coisa. Então, o Brasil tem aí, por mais que as taxas possam aumentar, uma chance de ocupar esse vácuo de comércio internacional e começar a exportar mais para a China, principalmente. Afinal de contas, ao mesmo tempo que os Estados Unidos aumentaram as tarifas em relação à China, a China também aumentou tarifas de produtos importados dos Estados Unidos. Então, o Brasil virou aí uma possibilidade mais barata para os países asiáticos. Isso pode ajudar a nossa balança comercial e pode ajudar a amortecer o efeito da queda de comércio entre Brasil e Estados Unidos. Eu até aproveito para te perguntar um pouco mais sobre esse impacto com relação ao Brasil, como é que isso pode acontecer. A gente tratou muito sobre isso no começo do ano, quando Donald Trump começou a informar, enfim, todas essas tarifas que aconteceriam e o choque inicial, e a gente realmente percebeu que o que aconteceria seria deixar os Estados Unidos de lado até certo ponto, os países deixariam os Estados Unidos mais de lado para negociar com outros países por causa das tarifas, né? A gente pode ver realmente isso acontecer, pelo que você está nos contando, e um outro ponto também é o acordo da União Europeia de livre comércio com o Mercosul. A gente pode esperar que agora sim ele vai avançar, inclusive no parlamento, especificamente aí dos países da União Europeia, diante dessas discussões todas envolvendo Donald Trump. Talvez estamos aí diante de um cenário que facilite isso ou não? Certamente os interesses dos outros países em relação ao Brasil aumentam nesse contexto, né? Como a gente estava falando, existe um vácuo ali que é deixado por esse afastamento geopolítico dos Estados Unidos em relação aos seus parceiros comerciais. O que a gente puder ocupar ali de oportunidade pode ser muito bom para o Brasil. E aí esses acordos, né, esses acordos comerciais bilaterais entre as regiões podem ser muito importantes para facilitar essa ponte comercial entre os países. Mas vale lembrar que o Brasil tem se beneficiado, além da questão do comércio exterior, por conta de tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos, essa incerteza em relação ao comércio internacional, somada às questões fiscais que têm né, ressurgido por lá, a gente tem visto o dólar perder força frente a todas as moedas, né? O dólar, existe uma fuga, né, de capitais dos Estados Unidos que acabam sendo diversificados em outros países do mundo. A gente tem visto um fluxo de dinheiro importante para o Brasil, que tem feito com que a nossa moeda se desvalorize, né? Vale lembrar que no começo do ano a gente falava de dólar a R$ 6 e agora a gente está ali entre 5,5, né? Já até baixou um pouco disso. Então a gente tem um fluxo importante que puxa a nossa, que valoriza a nossa moeda, né? Puxa a taxa de câmbio para baixo e acaba ajudando também a nossa bolsa de valores a subir e até ajudando a inflação. A gente tem visto revisões para baixo, por exemplo, no Focus, e a nossa inflação vindo mais baixa, o IPCA que deve sair essa semana também deve mostrar alguma desaceleração, justamente por conta dos preços ligados ao dólar. Então, o benefício do Brasil acabou sendo, além do comércio internacional, também veio por conta da diversificação geográfica dos investidores internacionais e do fluxo que entrou para cá. Muito bem, Marcela Caualti, economista-chefe da Lifetime Investimentos. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte sempre, sempre muito bom te receber por aqui. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.